Fala, meu povo, Deus abençoe você, que o Espírito Santo nos conduza a mais essa aula, né, sobre a introdução à Bíblia. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, ainda, né, aí sobre a divisão, sobre os livros da Bíblia. E nós vamos falar agora sobre o Novo Testamento, né, que é muito lido e às vezes é mais lido do que o Antigo, porque já é hábito de muitas pessoas. Então, vamos começar então pelos Evangelhos. A vida de Jesus foi escrita tardiamente por 4 homens de fé. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos começaram a evangelizar, a falar do Mestre. As testemunhas oculares, os primeiros apóstolos, foram se extinguindo, e tudo o que se sabia de Jesus vinha de fontes orais. Pais passavam aos filhos, mestres aos discípulos, e assim foi se preservando a memória do Galileu crucificado e ressuscitado. Então, nós vamos entender bem assim o que cada evangelho, né, traz consigo, né, as suas características, para nós entendermos um pouquinho agora. Em certo momento da história, alguns homens, com medo de se perderem a lembrança de tudo que havia acontecido, começaram por a escrita no papiro. Engajados nas comunidades específicas, os evangelistas redigiram a biografia de Jesus, acrescentando seu modo de ver a vida para que se tivesse sucesso com o público-alvo. Mateus escreve para os judeus convertidos, Marcos e Lucas escrevem para os gentios do Império Romano e João escreve para os cristãos que estão em clara fase de separação dos judeus nas sinagogas. Então, cada um desses evangelhos, eles têm uma característica própria, e por isso que aparece para nós de uma forma distinta, né? De um povo distinto, porém, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, que quer dizer que eles trazem consigo quase que o mesmo teor, né, de conteúdo aí, e João que traz uma outra vertente para nós. Então, vamos falar sobre o evangelho de segundo São Mateus. E aqui nós já podemos ir corrigindo também essa leitura. As pessoas falam Evangelho de Mateus, Evangelho de João, não. É o Evangelho segundo São Mateus, porque o próprio Evangelho é o próprio Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ok? Em hebraico, Katá Mataion. Katá Mataion. Hoje, a memória dos exegetas tende a datar o Evangelho de Mateus no ano de 70, depois de Cristo. A história de Jesus, escrita por Mateus, é direcionada principalmente aos cristãos que haviam convertido do judaísmo, provando a eles que muitas passagens do Antigo Testamento se realizavam em Jesus, pois ele realmente era o Messias esperado por Israel. Mateus era o apóstolo que exercia o ofício de cobrador de impostos antes de conhecer Jesus. Mateus foi o autor do Evangelho ou o inspirador à comunidade a redi-lo, e tem 28 capítulos. Então, o Evangelho de Mateus, ele traz essa característica, né, principal. Ele conheceu, ele viveu com Jesus, né, ele esteve ao lado de Jesus, mas é uma linguagem direcionada principalmente aos cristãos vindo do judaísmo, porque ele conhecia aquela cultura e tinha propriedade também para poder falar com eles. O Evangelho segundo São Marcos, né? São Marcos também é discípulo de Pedro e traz para nós alguns detalhes bem interessantes da vida de Jesus. Em grego, katarmarkon, katarmarkon, considerado pelos estudiosos modernos o primeiro evangelho a ser redigido por volta do ano 70. Então, esse foi o primeiro a ser escrito. A tradição sempre atribui a sua autoria a um discípulo do apóstolo Pedro, chamado João Marcos. Acreditava-se que esta primeira redação da vida de Jesus tenha sido concluída na Síria e escrito em grego koiné, falado pelo povo simples. Marcos apresenta Jesus como o Messias que pede segredo sobre as suas verdades, sua verdadeira identidade, mesmo fazendo curas e milagres, e possui 16 capítulos. Então você vai ver que sempre no final de alguma cura, de algum momento que Jesus está no meio do povo, ele sempre pede, né, através desses momentos, que eles não contem para ninguém, apesar que eles sempre contavam, né? Evangelho segundo São Lucas. Aqui, então, Lucas, ele é discípulo de Paulo. Ele era médico, um grande homem também, e que coloca para nós alguns detalhes. Vamos lá. Em grego, katalukan. Katalukan. A tradição sempre reconheceu Lucas
que aparece nos Atos dos Apóstolos como autor deste evangelho. Companheiro de Paulo, sabemos que foi um especialista nas artes médicas da época, como relata Paulo na sua carta aos Colossenses, tendo dirigido o evangelho redigido o evangelho por volta do ano 80. O evangelista se preocupa bastante com as minorias oprimidas da época, dando ênfase à misericórdia de Jesus com relação aos gentios. Neste evangelho encontra-se algumas das mais belas histórias da Bíblia, tais como o filho pródigo, o bom samaritano e etc. E possui 24 capítulos. Muito lindo também o livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que você pode estar aí aprofundando. É onde também você encontra o Cântico de Nossa Senhora, no capítulo 1, capítulo 2, onde você encontra também as curas, né, as maiores curas, bem detalhada. O único evangelho que fala que Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras, através de uma intensa agonia que ele sofreu. Ele só podia ter dito isso porque ele era médico, ele sabia, né, o que Jesus estava passando naquele momento. Evangelho segundo São João. Né? João é o discípulo amado, aquele que foi muito novo para poder seguir Jesus e que aproveitou bem esse tempo. Né? Em grego, Yohannes, diferente dos 3 primeiros evangelhos, que são chamados sinópticos, que se parecem e podem ser lidos lado a lado, João se distancia da época de escrever a história de Jesus, da forma de escrever a história de Jesus. Segundo a tradição, o evangelista se trata do apóstolo João, o discípulo amado. Hoje sabe-se que sua redação final situa-se por volta do ano 90 de nossa era. Escrito em grego, o Evangelho traz uma elaboração teológica sobre a vida e a natureza de Jesus, bem mais desenvolvida que os escritos anteriores. O Verbo que se encarna traz a salvação ao mundo que não aceita. Quem crer no Filho de Deus, que é Jesus, será salvo. E possui 21 capítulos. O livro de João, o Evangelho de João, é um evangelho lido muito nas celebrações, nas festas e solenidades da igreja, como Semana Santa, algumas festas solenes, porque ele traz muitos detalhes teológicos de todos os acontecimentos. Nós vamos falar agora dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos são a continuação do Evangelho de Lucas. Conta-se na história da igreja nascente, que começou a se espalhar logo que Jesus subiu aos céus na ascensão. Atos dos Apóstolos, em grego, Praxis ton Apostolum. Este livro foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, entre os anos de 80 a 90 depois de Cristo. Centrando-se nas figuras de Pedro e Paulo, é um escrito que nos apresenta a história do início da igreja, que seguia o caminho, Jesus Cristo. A igreja primitiva era conhecida como a Igreja do Caminho. Idealizando a comunidade, o autor dá pistas para que a evangelização não seja interrompida, ainda que os apóstolos tenham de enfrentar a própria vida para isso. Então é muito interessante Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu, né, eu convido você a listar o momento do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, está a eleição de Matias para o lugar de Judas Iscariotes, que morreu. Então, assim, tem muitos detalhes muito, muito preciosos. Tem também o martírio, né, do primeiro diácono da igreja, que agora não sei o nome, né? Mas tem várias colocações muito importantes que você pode realmente buscar. Diácono Estevão, tá? Santo Estevão. Então, você pode buscar também bastante detalhes nos Atos dos Apóstolos. E agora vamos falar sobre as cartas apostólicas. Tá? A correspondência mais usada na época de Paulo eram as epístolas, cartas compridas com denso conteúdo. Paulo e seus discípulos são autores de 14 cartas deste estilo, sempre exortando, agradecendo, esclarecendo, pedindo e repreendendo. Paulo envia essas cartas às comunidades por onde havia passado na Síria Menor, na Grécia e em Roma. Então, as cartas apostólicas são escritas por São Paulo. A primeira carta de São Paulo que nós vamos falar é as cartas aos Romanos.
né? Então, em grego, pros Romaios. Pros Romaios. A maior carta de autoria de São Paulo endereça-se à comunidade de Roma. Foi escrita em Corinto, no ano de 55 a 58. Paulo dita a sua carta ao escriba Tércio de Icônio com o intuito de levar alento e paz aos cristãos que viviam na grande cidade, capital do Império. Trata sobre a necessidade da fé em Cristo para obter a salvação, mas nunca dispensa as obras e uma vida cheia de virtudes para alcançá-la. Possui, então, 16 capítulos. É uma carta lindíssima, a carta aos Romanos, com muitos detalhes também sobre como viver essa fé com obras. Carta de São Paulo aos Coríntios, também uma carta muito linda. Em grego, pros Coríntios. Sem dúvida, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, que estava em Éfeso, entre os anos 53 e 57, endereçada à comunidade que vivia na cidade grega portuária de Corinto. Paulo exorta os coríntios a permanecerem unidos diante dos problemas que aparecem. Discorre acerca de muitos temas da fé e da vida moral, esclarecendo dúvidas da incipiente comunidade. Nesta carta se encontra um dos mais lindos hinos dedicados ao amor, que é no capítulo 13, onde ele fala, né, que o amor jamais acabará e o que vai prevalecer entre a caridade, né, a fé, caridade, agora esqueci, os três princípios lá. A fé, a esperança e a caridade é a caridade. Muito lindo também esse capítulo. E tem 16 capítulos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A segunda carta endereça-se à comunidade de Corinto e não é uma continuação da primeira, devido à a tonalidade e o tema diferentes. Paulo escreve essa carta quando estava em sua segunda viagem missionária, provavelmente na Macedônia, entre os anos 56 e 57. Paulo usa de uma linguagem dura com os membros da comunidade que se deixaram levar por falsos mestres, os quais queixaram sua autoridade de apóstolo. Pede para que os cristãos sejam fiéis às sãs doutrinas e que jamais se deixem levar por falsos pregadores. Aqui é muito importante essa carta, né, até mesmo para aqueles que hoje estão estudando, né, sobre falsas doutrinas, religiões. Paulo já exorta desde esse tempo sobre os falsos profetas. E tem 13 capítulos. Carta de São Paulo aos Gálatas, em grego, pros Gálatas. A epístola escrita por São Paulo à comunidade que se encontrava na região da Galácia, na Ásia Menor. Há dúvida sobre a data da sua composição, sendo certo que foi escrita depois do ano 50. Acredita-se que sua redação ocorreu entre os anos 50 e 56. O apóstolo usa uma tonalidade veemente nesta carta, pois quer combater as doutrinas judaizantes daqueles que haviam se convertido do judaísmo, mas não conseguiam se distanciar da antiga fé legalista, e aí ele dá umas exortações muito linda mesmo, falando aos Gálatas, né? A intimidade que eles poderiam falar com Deus, né? Porque para os judeus a lei judaica, né, falava que somente os sacerdotes ou os homens escolhidos poderiam falar com Deus lá dentro do Santo dos Santos, né? E São Paulo fala, né, que nosso espírito clama, Abá, papai, paizinho, né, para que ele possa nos ouvir nesse tempo. Muito linda a carta aos Gálatas também, possui 6 capítulos. Carta de São Paulo aos Efésios, né, em grego, pros Efésios mesmo. Essa carta teria sido escrita pelo próprio apóstolo Paulo quando estava preso em Roma, cerca do ano 60. A maioria dos eruditos, no entanto, tende a não reconhecer a autoria de Paulo, pensando ser o autor algum dos seus discípulos que tenham usado pseudoepigrafia, escrito por alguém que esconde atrás de alguma grande personalidade da época, por volta do ano 80. Esta epístola tem uma aproximação muito grande com a carta aos Colossenses. No entanto, enquanto esta foi redigida para combater algumas doutrinas esotéricas, teofisista, na comunidade de Colossas, a endereçada para Éfeso trata apenas do amor incondicional que o apóstolo sente por aquele povo. E ali é onde ele também
deixa para nós o célebre capítulo 6, né, da carta aos Efésios, que é a armadura do cristão, que ele fala, né, empunhar a espada da fé, o escudo da salvação, enfim. Né? Então, isso é muito interessante, nós entendemos como é essa construção de cada um desses livros. E tem 6 capítulos também, bem pequenininho para você ler. Carta de São Paulo aos Filipenses, muito linda também essa carta, quem não leu, convido você a ler, em grego, pros Filipenses. Fica difícil datar esta carta do apóstolo Paulo. Muitos estudiosos têm discutido sobre este tema, datando-a sob o ano entre 53 e 62. Estando preso em alguns lugares da Ásia Menor, na Grécia ou em Roma, um dos mais belos hinos cristãos, e que talvez seja anterior ao próprio Paulo, pode ser encontrado no segundo capítulo desta carta, o hino cristológico. É muito lindo. Se você não leu, leia. O tema tratado é basicamente sobre a identidade dos cristãos e a alegria de seguir a Cristo. Deus encarnado que se esvaziou e a si mesmo por amor à humanidade. E tem 4 capítulos. É a frase, né, onde fala sobre a kenosis, o esvaziamento do próprio Cristo que se fez homem como nós, para na mesma condição, mesmo menos no pecado. E é muito linda a carta aos Filipenses. Carta de São Paulo aos Colossenses, em grego, Colossenses, vai junto essas duas palavrinhas. A autoria de Paulo também é discutida na carta dos Colossenses. Talvez um dos seus discípulos tenha escrito entre os anos 57 a 52, endereçada à comunidade de Colossas, na Frígia, hoje Ásia Menor, né? Na Ásia Menor, hoje Turquia. A carta aos Colossenses tem muita semelhança àquela enviada por Paulo a Filemon, desculpa. O conteúdo da carta trata de afirmar a supremacia de Cristo sobre todo o resto, combatendo as filosofias pagãs que entravam no seio da comunidade. Então, a carta aos Colossenses é uma carta também muito institucional, que realmente traz essa realidade dos discípulos que estavam lá para essa experiência de supremacia com Cristo, para poder realmente olhar para ele e não mais pelas filosofias pagãs que haviam naquela época. E só tem também 4 capítulos. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É muito, muito formidável. Quem não leu essas cartas, são 2 cartas de Tessalonicenses, muito interessante também. Em grego, pros Tessalônicas. Trata-se do grego mais antigo, do escrito mais antigo do Novo Testamento, sendo de autoria do apóstolo Paulo, dirigida à comunidade de Tessalônica, na Macedônia. A carta fala sobre a alegria do apóstolo pela fidelidade da comunidade e exorta para que os membros continuem irrepreensíveis diante de Deus. Lamenta por não ter estado tempo suficiente com os tessalonicenses, mas que deseja vê-los em breve, e fala mais uma vez a respeito da ressurreição em Cristo. E a primeira carta, então, tem aí 5 capítulos. A segunda carta dos Tessalonicenses é o objetivo de debater entre os estudiosos, seja a respeito do autor, e é objeto de debate entre os estudiosos, seja a respeito do autor, seja no que se refere à data. Os que atribuem a autoria ao próprio apóstolo Paulo datam entre o ano de 51 e 52. Outros estudiosos, que não acreditam ser de autoria paulina, datam entre os anos de 80 a 100, né? Realmente, o conteúdo difere expressivamente da primeira carta paulina. O autor da segunda carta a Tessalonicenses quer defender a tese de que a vinda de Cristo, ou seja, a parousia, não aconteceria de imediato, mas que levaria ainda algum tempo e que seria precedida de sinais do tempo. E só tem 3 capítulos. E aí, se você for olhar a primeira carta de Tessalonicenses, Paulo fala muito sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição e tudo mais. E realmente tem essa dissonância da segunda carta. A outra carta de São Paulo é a São Timóteo, em grego, pros Timóteo mesmo. Ainda que a autoria paulina desta carta, chamada de pastoral,
tenha sido fortemente negada nos últimos anos de debates acadêmicos, queremos fazer coro com a tradição e datá-la entre os anos de 63 e 67. Talvez quando Paulo estivesse em Filipos, Macedônia e Timóteo, Timóteo, seu jovem discípulo, estivesse em Éfeso. A carta fala das instruções que o apóstolo dá ao líder da comunidade, que é Timóteo, lembrando que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para permanecer firme. E só tem, então, 6 capítulos. É muito linda a carta de São Paulo a Timóteo, a primeira carta, principalmente, que ela fala sobre esse teor do Espírito Santo. Já a segunda carta, chamada de pastoral, possivelmente foi escrita por algum discípulo de Paulo no final do século I. De forma diversa da primeira a Timóteo, esta carta dá instrução para a comunidade da qual Timóteo é líder, falando da importância e da permanência firme na fé. Acreditarem na ressurreição e morte de Jesus Cristo como fonte de salvação, de valorização à presença do Espírito Santo. Então, são fatos que são exortações, mas que são também catequeses muito próprias, até mesmo do apóstolo Paulo, para poder falar para o povo, e só tem 4 capítulos. Carta de São Paulo a Filemon. É uma carta também pequena, né, para quem ainda não leu, convido você a ler, tá? Só tem um capítulo só, bem curtinho. Em grego, pros Filemona. Pros Filemona. Escrita talvez quando o apóstolo Paulo se encontrava prisioneiro em Éfeso, na Ásia Menor, entre os anos de 51 a 55. A carta é endereçada a um líder da igreja de Colossas, Filemon. Paulo pede a esse líder que perdoe seu escravo Onésimo por haver fugido. Com a conversão ao cristianismo, Onésimo passa a ser filho espiritual de Paulo. Por isso, o apóstolo insiste para que Filemon receba Onésimo de volta, como a um filho, valorizando o perdão. Apenas um capítulo sendo a epístola mais breve de Paulo. É quase que um bilhete escrito aí por São Paulo, né? Carta de São Paulo aos Hebreus, né? Em grego nós vemos pros Hebreus, hebraios. Desde a antiguidade existe a certeza de que esta carta não foi escrita por São Paulo. Provavelmente foi redigida no ano de 65 a 69 por um cristão conhecedor do judaísmo e do helenismo. Coloca Jesus Cristo como a realeza de todas as promessas do Antigo Testamento, sendo o sumo sacerdote que nos liga a Deus. O ponto final do Antigo Testamento está em Jesus. E só tem 13 capítulos. A carta aos Hebreus é muito linda. Eu vejo assim que a dinâmica, né, que até mesmo a graça de Deus nos concedeu para entendermos tudo que é a palavra de Deus para nós, leva a este centro, né? O ponto final do Antigo Testamento está em Jesus. E ele é o sumo sacerdote que nos liga a Deus. Muito interessante também essa carta. Nós vamos falar agora, então, das últimas cartas que tem no Novo Testamento, chamado de cartas católicas. A palavra católica significa universal. Então, ou seja, ela não é endereçada somente a um povo, mas a todo mundo. Escrita pelos apóstolos ou por seus discípulos, na maioria da parte dos casos, essas cartas são de valiosíssimas importâncias para a nossa história de origem. Os pensamentos combatidos e os esforços para criar uma teologia coesa sempre à natureza de Jesus e de sua missão renderam divergências fortes entre os seguidores de Jesus. O nome dos apóstolos eram comumente colocados em uma carta para dar mais autoridade, então, aos escritos daquela carta. Tá bom? A primeira carta que nós vamos falar, então, é a carta de São Tiago. Aqui não tem Paulo, não, tá? Tirando esse Paulo daqui, é a carta de São Tiago. Desculpa aí. Em grego, quer dizer Iacobou. Vários debates vêm sendo feitos no decorrer dos anos sobre a autoria e a datação desta carta. Sabe-se que o autor se chama Tiago, como ele mesmo se apresenta na introdução. Talvez possa ser identificado esse Tiago como o irmão de Jesus, um dos pilares da igreja nascente, como diz Paulo na carta, no capítulo 2 de Gálatas. Como esse Tiago foi martirizado em 63, e a carta foi escrita anteriormente a essa data, ainda se tenha pouquíssimas referências a Jesus. É a carta que possui a crítica social mais contundente do Novo Testamento.
depois das próprias palavras de Jesus, trazendo um estilo e um ambiente de forte influência judaica. É endereçado aos cristãos convertidos do judaísmo e tem só 5 capítulos. Quando fala Tiago, irmão de João, é o primo de João, né? Aquele que estava também lá na travessia, né? Quando Jesus se perdeu na caravana, ele estava lá, é um dos primos de Jesus. Carta de São Pedro. Né? A Carta de São Pedro é o nosso Pedro mesmo, o Papa da Igreja Católica. Né? Em grego, Petros. Petros. Há dúvida se esta carta realmente foi ditada pelo apóstolo Pedro e redigida por seu discípulo Silvano. Se foi escrita por Pedro, pode ser datada antes do ano 60. Se foi escrito pelo discípulo posterior, que usou a pseudoepigrafia, pode ser datada no final do século I. Esta carta exorta aos cristãos espalhados pelas províncias romanas a ficarem firmes na fé diante das provações, pois a ressurreição de Jesus dá força para vencer todas as afrontas. E essa primeira carta tem 5 capítulos. Então, essa carta é muito importante também a leitura dela, porque é esse incentivo de São Pedro a todo o povo, permaneçam lá na fé, permaneçam realmente, porque Jesus realmente ressuscitou, e ele foi aquele que contemplou também, né? A segunda carta de São Pedro, essa carta possivelmente de um pseudoepígrafo, pois o autor se identifica como o apóstolo Pedro para dar credibilidade à epístola. Possivelmente escrita no século I ou no início do século II, essa carta parece ser endereçada aos cristãos vindos do paganismo e espalhado pela Síria Menor, hoje conhecida como Turquia. Quer prevenir os membros das comunidades sobre os falsos profetas e insiste em dizer que a parousia, ou seja, a vinda de Jesus, não acontecerá brevemente. E aí, esse é o momento que nós vamos entendendo, né, a importância dessas cartas católicas, né, abertas também ao povo, né, para que eles possam entender essa graça de Jesus, essa graça de Deus para nós. E só tem 3 capítulos. Nós vamos falar agora, então, das cartas de São João, que são as últimas cartas, né, que nós encontramos também na palavra de Deus, junto com a última carta de Judas. Em grego, né, João significa Ionon. Segundo a tradição, as cartas de João foram escritas pelo apóstolo e evangelista do mesmo nome, o discípulo amado. Hoje, os estudiosos chegaram a uma conclusão mais clara de que essas cartas foram escritas por um presbítero, um ancião de algum lugar de Éfeso, endereçando aos cristãos que haviam se convertido do paganismo na Ásia Menor. A primeira carta vai aconselhar a comunidade a ter cuidado com os falsos profetas, que pregam filosofias gnósticas e esotéricas, e para que os cristãos se dediquem ao amor e à caridade, pois Deus é amor. Então, a primeira carta de João é muito interessante, que ela fala sobre essa questão do amor. Ela fala sobre a encarnação do Verbo. No capítulo 2, ela fala sobre não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Fala sobre os falsos profetas. Então, é uma carta muito instrutiva mesmo, muito legal de ser lida também. Já a segunda carta, assim como a primeira carta, a segunda carta foi redigida pelo mesmo autor do quarto evangelho, sendo datada por volta do ano 100. Também endereçada aos cristãos que vieram do paganismo e a uma senhora eleita, que não sabemos de quem se trata, e que estavam espalhados pela Ásia Menor. Novamente, vem falar dos falsos profetas e das doutrinas maléficas e insiste na importância do amor. E só tem um capítulo, é um bilhete, é muito pequena. Se você não lê, eu faço questão de você pausar o vídeo e ler essa carta, porque é muito interessante também. A terceira carta de São João, este é o escrito de toda a Bíblia que contém menos palavras. Outra curiosidade, é o único escrito que não cita o nome de Jesus Cristo no Novo Testamento. Também é escrita pelo mesmo presbítero que redigiu o quarto evangelho, pode ser datada por volta do ano 100, é endereçada a certo Gaio, líder de alguma comunidade da Ásia Menor. Fala bem de Gaio e de Demétrio, por receberem os apóstolos e repreenderem Diótrefes, por ser ambicioso e não colaborar com a igreja. E apenas tem um breve capítulo. É muito, muito pequenininha, bem pequenininha mesmo, eu acho que tem 4 ou 5 parágrafos, muito interessante para você poder aprofundar os seus estudos.
E a última carta, né, católica que nós temos na Bíblia, então, é a carta de São Judas Tadeu. Em grego, Judas significa Iouda. É a última carta apostólica do cânon. Mesmo sendo identificada pela tradição como Judas Tadeu, o apóstolo hoje tem de se atribuir este escrito a Judas, irmão de Jesus, aquele um dos primos também de Jesus que estava naquelas caravanas. Datada entre o ano de 70 a 120, essa carta é um dos menores escritos da Bíblia. O autor quer avisar aos destinatários dos perigos dos falsos doutores que põem em risco a fé cristã, ameaçando estes falsos mestres com a punição divina. Exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé e possui um breve capítulo. Lembrando que essa carta não é de Judas Iscariotes, é de Judas Tadeu, tá bom? Assim como também tem dois Tiago, Tiago maior, Tiago menor, também tem dois Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes, tá bom? E o último livro, né, não menos importante da palavra de Deus, é o livro do Apocalipse. Escritas pelo apóstolo ou por seus discípulos, na maior parte dos casos, essas cartas são de valiosa importância para a nossa história de origens. O pensamento combatido e o esforço para criar uma teologia coesa sobre a natureza de Jesus e de sua missão renderam divergências fortes entre os seguidores de Jesus. O nome do apóstolo era comumente colocado em sua carta para dar mais autoridade ao escrito. Então, por isso que é dado a São João, ok? Em grego, Apocalipse, possivelmente escrito no ano de 96, o livro do Apocalipse é de autoria do mesmo círculo joanino, das 3 cartas e do 4º evangelho, escrito por certo João de Patmos. O Apocalipse significa revelação. De difícil interpretação, os textos servem para dar força aos que se encontram nos horrores de perseguição do dragão que varre com a cauda a terça parte das estrelas do céu do Império Romano, lá em Apocalipse 12. Usando de uma linguagem simbólica compreensível somente aos iniciados no cristianismo, o Apocalipse é uma arma de resistência dos perseguidores e oprimidos. É o último livro da Bíblia e possui 22 capítulos. Então, meus irmãos, aqui foi, então, um pouco dessa abrangência dos livros da Bíblia. Espero ter colaborado com você em alguma coisa. Espero que realmente você conseguiu absorver. Nos PDFs que eu vou mandar para vocês de estudo, tem bem detalhado o que você pode estar colocando, como você pode estar colocando esses estudos mais em prática, aprofundando realmente todas essas observações. Mas o melhor é você fazer o quê? É você se dar o trabalho de parar um pouco. Mesmo você vai gastar meia hora, 40 minutos, 1 hora para você estudar, porque vale a pena você mergulhar nessa graça que é a palavra de Deus para nós, ok? Deus abençoe muito a você, que o Espírito Santo lhe conduza nessa caminhada. Shalom.